Ah, Aqui vale a pena a gente já mencionar que as principais diferenças com relação a essas dois tipos, essas duas classes de antipsicóticos, primeiro, que os antipsicóticos de primeira geração, aqueles mais antigos, eles apresentam mais efeitos colaterais, principalmente sedação. Então, causam muita sonolência no paciente. E eles são úteis principalmente para o tratamento o alívio dos sintomas positivos, as alucinações, os delírios. Já os antipsicóticos de segunda geração, né, eles possuem um perfil de efeito colateral um pouco menor, então menos efeitos colaterais, e eles tendem também a atuar, além dos sintomas positivos, um pouco também sobre os sintomas negativos, aquela questão do isolamento social, da falta de reação emocional. Bom, então, os antipsicóticos típicos, né, como a clorpromazina e o haloperidol, seu mecanismo de ação está associado ao bloqueio dos receptores D2 para a dopamina. Isso principalmente, né, na via mesolímbica. Então, bloqueando os receptores para a dopamina, tanto na amígdala quanto no hipocampo. O grande problema é que esses receptores também estão presentes na via nigroestriatal. Então, como efeitos motores, eles podem causar sintomas do tipo parkinsonismo, né, que muitas vezes são chamados de reações extrapiramidais. Então, o paciente ele fica rígido, com dificuldade de fazer os movimentos. Além disso, esses antipsicóticos mais antigos, de primeira geração, como o haloperidol, eles interferem com outros receptores, causando, né, uma série de outros efeitos adversos. Então, por exemplo, eles bloqueiam receptores muscarínicos para acetilcolina e com isso geram boca seca, constipação. Eles também causam muita sedação por bloquearem os receptores H1 para histamina, então tem um efeito antihistamínico, né, semelhante ao que já foi observado, descrito nos antidepressivos tricíclicos, e também causam hipotensão postural. Enquanto que os antipsicóticos atípicos, como a clozapina, a risperidona, eles, além do bloqueio dos receptores D2, esses fármacos também bloqueiam os receptores D4 para a dopamina e bloqueiam também os receptores 5-HT2 para a serotonina. Então, esse mecanismo serotoninérgico estaria associado à melhora dos sintomas negativos da esquizofrenia. Então, né, os antipsicóticos típicos, eles são particularmente eficazes para o alívio dos sintomas positivos, alucinação, delírios. A sua ação terapêutica requer um tratamento crônico, então isso é fundamental que tanto o paciente quanto a família, né, sejam informados, então de 4 a 6 semanas, semelhante ao que a gente já observou para os antidepressivos. Agudamente, esses fármacos, os antipsicóticos típicos, como causam muita sedação, eles acabam sendo úteis, né, para acalmar o paciente e no controle de um surto psicótico. Os fármacos dessa classe têm eficácia similar e muitas reações adversas, né? Então, dentre os principais efeitos adversos aí dos antipsicóticos típicos, aqueles sintomas do tipo parkinsonismo, né, que estão relacionados ao bloqueio dos receptores D2 na via nigroestriatal, então lentidão dos movimentos, tremores, alteração da marcha, da postura. Além disso, distonias, então espasmos musculares da face, da língua, do pescoço, e a acatisia, né, que é aquela agitação incontrolável das pernas. Outros efeitos adversos dos antipsicóticos típicos incluem o ganho de peso, alterações hormonais, uma vez que a dopamina, né, numa outra via, na via tuberoinfundibular, o papel da dopamina é inibir a produção de prolactina. Então, como esses antipsicóticos bloqueiam receptores para dopamina, eles acabam aumentando a secreção de prolactina. E com isso, então, promovem ginecomastia, que seria o aumento, né, o crescimento das mamas, e galactorreia, que seria a produção de leite.
além dos outros efeitos que já foram mencionados aqui. Bom, os antipsicóticos atípicos, então, como a clozapina, como a risperidona, a quetiapina, são eficazes, além dos sintomas positivos, para também os outros conjuntos de sintomas. Apresentam menos efeitos motores, endócrinos e sedativos do que os antipsicóticos típicos. Deve ficar atento que a clozapina ela pode causar agranulocitose e também muitos desses antipsicóticos eles podem aumentar o risco de diabetes, né? Então é importante que seja sempre controlada a glicemia dos pacientes. E por fim, né, vale a pena a gente lembrar que muitos antipsicóticos são utilizados também para outras situações que não a esquizofrenia, tanto para o tratamento de transtornos de ansiedade, síndrome de Tourette, doença de Huntington, autismo e como antieméticos. E aqui então fica uma sugestão, né, de uma leitura complementar e de alguns vídeos interessantes sobre a esquizofrenia e o seu tratamento farmacológico.